Sim, pessoal, aconteceu de novo. Nesse dia 18 de novembro, a Cloudflare, que é essa plataforma que é uma cache e proteção anti-DDoS para os sites, ou seja, ela serve para que os sites não caiam, né, para que eles carreguem mais rápido e impedir que ataques derrubem os sites. Por causa de um erro de configuração deles, os sites caíram e ficaram indisponíveis por quase todo dia. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso, mas meio que você sabe o que eu vou dizer, porque nós somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora, e esse é um assunto que é bastante recorrente aqui no canal, mas nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu e nos divertir um pouco, porque se a gente não rir, né, das desgraças que tem, nós não estaremos mais vivos, né? Todos os links do canal para apoiar, para ver os roteiros estão ali embaixo, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, o que aconteceu, tá? E eu sinto que esse foi um dos incidentes que aconteceram nos últimos meses, porque é meio que o terceiro, teve mais, né, mas foram menores, mas teve o da AWS, depois o da Azure e agora esse da Cloudflare. Senti que esse afetou mais o Brasil, pode ser só a minha percepção, porque mais coisas que eu uso, mais pessoas que eu conheço viram esse bicho pegando. Aqui de um artigo sobre o assunto. O incidente começou por volta das 11h48 UTC, né, que é aquele horário com fuso horário mais zero, do dia 18 de novembro, com o site oficial da Cloudflare reconhecendo uma degradação interna do serviço. À medida que o problema se espalhava, usuários em diversas regiões relataram falhas de acesso não apenas ao site da Cloudflare, mas também aos seus serviços Access e Warp. Posteriormente, a empresa identificou a dependência específica em suas ferramentas de defesa contra bots como a origem do problema. Falhamos com nossos clientes e com a internet em geral, escreveu Knet, que é o CEO lá da Cloudflare. Um bug latente em um serviço que sustenta a nossa capacidade de mitigação de bots começou a apresentar falhas após uma alteração de configuração de rotina. Isso causou uma ampla degradação em nossa rede e em outros serviços. Não se tratava de um ataque. Então, né, a ferramenta que protege os sites de bots, que é uma coisa que as pessoas usam a Cloudflare, eu já descrevi até para vocês que tem um site que eu tenho que tem muitos acessos e que tem recebido muitos acessos de bots e eu botei uma Cloudflare lá para proteger, ou seja, esse meu site caiu durante esse dia. E a ironia é que essa defesa de bots derrubou os sites, a gente não conseguia acessar e ficou bem claro que era um erro da Cloudflare, porque às vezes as coisas não funcionam, não carregam, dá um código de erro. Dessa vez aparecia a tela do Cloudflare e eles têm uma telinha que mostra assim, ó, você tá tentando acessar, tem uma Cloudflare na frente e tem o site. Quando o erro é no site, quando tem algum problema, aparece um vermelhinho ali, ó, deu um erro no site. Quando o erro é na Cloudflare, aparece assim, Cloudflare tá com erro. Apareceu e ficou bem claro para todo mundo que o erro era do lado deles. Eu trouxe esses dois artigos aqui que eu estava lendo no dia sobre isso, que um é o da TechCrunch e outro é do Tom's Hardware, eles mais ou menos dizem a mesma coisa, mas eu tirei essa partezinha do artigo do Tom's Hardware, que é interessante, é um pouco do que eu estava dizendo antes. Ó. Essa é a terceira grande interrupção a afetar sites importantes em menos de um mês. Em outubro, uma grande parte da região US East 1 da AWS ficou offline por mais de 2 horas, após o que a Amazon atribuiu posteriormente a uma configuração de DNS defeituosa. Poucos dias depois, uma enorme interrupção no Azure atingiu a Microsoft. Esses incidentes levantam questões mais amplas sobre como serviços e plataformas amplamente utilizados lidam com falhas internas e isolamento de dependência em grande escala. Aproximadamente 19% da internet depende da Cloudflare, enquanto o Azure e o AWS representam cerca de 24% e 30% do mercado de computação em nuvem, respectivamente. Então, enfim, eu tinha que falar da Cloudflare porque muita gente estava me marcando, caiu a Cloudflare, hahaha, Teclas, caiu a Cloudflare, quando é que você vai falar sobre isso? E uma dúvida muito grande que o pessoal tinha era quantos por cento da internet potencialmente foi afetado por isso? Mais ou menos 19% da internet é afetado por isso. Depende dessas ferramentas anti-bot, anti-ataque de negação de serviço e de caching que o Cloudflare provê. E, obviamente, isso é um dos grandes pontos de centralização da internet que a gente tem hoje. A gente tem a centralização aparecendo na internet, que era para ser uma rede descentralizada e distribuída por vários lugares do mundo, que acaba não se concretizando dessa maneira exatamente porque a gente tem vários gargalos de centralização. Um deles são esses serviços de proteção anti-DDoS. Outros são as hospedagens, como mostrou, 54% da internet está ou na AWS ou na Azure, que é o serviço de hospedagem da Amazon e o serviço de hospedagem da Microsoft. E se a gente pensar em serviço de CDN,
ferramentas de IA agora que estão sendo muito usadas, a gente tem vários lugares onde a gente vai ter uma centralização em poucas empresas e, de novo, se repete aquela coisa que eu tô sempre falando no canal. A internet, ela é mais frágil do que a gente imagina, porque tem muitas estruturas para mitigar, tem muita complexidade, assim, na internet, porém, tem alguns gargalos muito simples que derrubam a internet inteira. A internet não é tão resiliente quanto a gente pensa, e isso que a gente não tá vendo, por exemplo, um tempo onde a gente talvez tenha grandes guerras, ataques nucleares, a gente tenha desastres naturais. Esse tipo de coisa, quando começar a acontecer, eu sinto que pode testar esse nosso modelo da internet meio caótico até os seus limites, sabe? Então isso me preocupa bastante. Aí, assim, como sempre, a Cloudflare, o pessoal já deve ter um cargo específico lá, que é você é a pessoa que escreve os postmortems, né? A Cloudflare lançou um postmortem explicando o que foi o negócio. E daí é bem engraçado, porque eu vi, assim, muita gente falando, inclusive algumas pessoas me marcaram, porque aqui no canal a gente é meio fã da linguagem Rust, a gente tá aprendendo a linguagem Rust, né? Inclusive, eu vou voltar com a série que a gente tá aprendendo a linguagem Rust. Deixa um comentário aí se você quer que eu volte com aquela série que a gente tá aprendendo a linguagem Rust, que a gente tá fazendo essas coisas, porque é muito divertido, né? Mas eu tô querendo dar uma reformulada e continuar com ela depois. Muita gente disse, você viu que foi o Rust que derrubou? E muitas pessoas que ideologicamente não gostam da linguagem Rust, embora eles dizem que eles têm motivos técnicos para não gostar, disseram, é Rust, mas ela não era a linguagem que impede as falhas de memória e tal, como é que um erro na linguagem Rust derruba o negócio? E foi bem engraçado, tá? Ó, essa aqui é a fotinho que vocês veriam quando o Cloudflare cai, era isso que eu tava dizendo, dá pra ver claramente que o erro aqui era da Cloudflare, né? Eles falaram que teve vários motivos, né, mas eles fizeram uma atualização de configuração que causou um erro em outro lugar, causou um arquivo que ficava grande demais, e daí quando tinha um código em Rust que lia esse código, que era esse aqui na fotinho, esse código de Rust não tratava um código de erro e ele crashava, tá? Isso aqui é bem interessante, porque daí assim, ó, você que trabalha com Rust no dia a dia, você que é mais expert, eu não sou, né? Eu literalmente estava fazendo cursinho e aprendendo junto com vocês aqui nos vídeos. Eu vi o pessoal falando que o problema é esse unwrap aqui, que inclusive a gente já fez a aula quando a gente estava entendendo isso, que é basicamente assim, tu faz uma chamada de função e ela vai retornar, né, ou um erro ou o resultado. A gente espera o erro e a gente trata o erro. No caso, quando tu chama o unwrap, tu diz assim, ok, eu vou pegar o objeto que está aqui podendo conter um erro ou o resultado que eu quero e eu vou usar ele. E se tu não faz o tratamento de erro desse objeto que vem e dá o unwrap, pode ser que tu pegue um erro e daí o processo vai sair com um erro assim, ó. Ele disse aqui, você chamou unwrap no valor de erro. Ou seja, eles deviam ter tratado o erro aqui, eles deviam ter botado um caso para tratar o valor de erro. É uma coisa que a gente fez, que nem eu disse nos vídeos de Rust que a gente estava aprendendo, eu lembro dos exercícios que a gente fazia isso. Então, enfim, pessoal, é bobajada. Aquele Landuck lá, aquele corno, que ele disse que ele é um cara perfeitamente técnico, daí ele já estava assim, isso é o resultado do pessoal tentar atualizar para uma linguagem tão problemática quanto o Rust. Tipo, vai tomar no cu, cara. É realmente verdade, tá? Que se o código tá funcionando e tu mexer nele, a chance de dar errado é muito grande, tá? Então, de certa maneira, eu concordo. Mas vocês também têm que entender que uma empresa que tem, né, os melhores engenheiros, tecnicamente, que ganha tanto dinheiro, que tá lidando com coisas tão importantes, eles estão sempre procurando maneiras de deixar o negócio melhor e de tentar mitigar os problemas. Então, por que não tentar reescrever isso numa linguagem melhor e tentar melhorar os processos, né? Muitas vezes eu sinto que o pessoal que diz que não é político, né, e que não quer colocar ideologia nas coisas, eles colocam ideologia pra caralho porque eles têm medo, né, de ver as linguagens evoluírem e daqui a pouco eu olho o Rust, eu não entendo esse código, porque em C era só eu fazer um if com o código de erro e Rust é muito complicado porque ele retorna as coisas todas complicadas, sabe? E eu meio que entendo esse sentimento porque é muito chato, né, tu tá vários anos trabalhando com uma coisa e daí tu tem que aprender um paradigma novo, ver coisas diferentes, mas pessoal, vamos levar com mais leveza, sabe? Vamos tentar entender se a gente não odeia muito Rust por outros motivos que não são, sei lá, as características da linguagem. Eu acho que isso seria uma coisa válida. Mas assim, pessoal, dito isso, o que vocês querem que eu diga? A infraestrutura da internet tem umas partes muito precárias, né? Então eu vou só fazer um react de alguns memes que surgiram por causa disso, tá? Então esse aqui fui eu mesmo que fiz, tá? O pessoal dizendo, vai lá, Teclas, diz a frase. Aí eu digo, a internet é segurada por barbantes e fita crepe. Daí todo mundo, uhul, tá ligado? Se vocês me permitem, é uma auto-memeção, isso foi uma auto-memeção que eu fiz de mim mesmo, tá? Essa aqui foi um comentário no dia que aconteceu, no vídeo que saiu do canal.
Eu, Bafomete71, disse: Zava, não consigo calçar o tênis porque a Cloudflare caiu. Muito bom o comentário. Obviamente, uma referência ao outro vídeo da AWS, que é: não consigo deitar na minha cama porque a AWS caiu. Vocês têm que ver esse vídeo para entender essa frase, né? Aí, obviamente, essa aqui é a versão da tirinha do XKCD, que a tirinha original tem a internet, que mostra ela como vários pedaços aqui empilhados e tal, alguns maiores, alguns menores, mas ela tem, né, só um toquinho aqui, um pedacinho muito pequeno, e na tirinha original do XKCD estava escrito um mantenedor sozinho num lugar que não é reconhecido de um projeto open source obscuro, né? E esse meme não é tão legal, tava até falando com um camarada aqui que ele disse, porque tecnicamente a Cloudflare não é esse pedaço, tá ligado? Talvez a Cloudflare podia ser isso aqui, uma parte maior, outra coisa, sabe? Então isso aqui, que foi o meme original, que eles modificaram a tirinha do XKCD para dizer que a Cloudflare é esse calcanhar de Aquiles da internet, meio que não era uma boa representação, né? Mas aí o pessoal começou a fazer atualizações, tá ligado? E essa aqui é muito boa, que é mais ou menos o mesmo negócio, né? Só que daí tem a IA aqui no meio, que é uma manivela que tu fica mexendo e ela só fica balançando tudo. A AWS e a Cloudflare estão aqui em outro lugar, que eu acho que faz mais sentido. São um bloquinho um pouco maior. Aquele calcanhar de Aquiles ainda é as pessoas que mantêm os projetos de software livre e não recebem nada por isso. DNS é a parte grandona aqui, que faz todo sentido. Fundação Linux está mais embaixo, porque realmente a internet toda é muito baseada em Linux. Tem o Angry Bird aqui vindo derrubar tudo, que é as coisas que a Microsoft está fazendo por aí. E eu sinto que a IA já está aqui balançando tudo, mas eu sinto que a IA também é uma coisa bem específica, que é um Angry Bird jogado em toda a internet. E essa de baixo aqui, que para quem não entendeu o que é essa foto, é o tubarão comendo o cabo submarino, né, que permite que a gente conecte a internet em continentes diferentes. O tubarão tá dizendo: caralho, que cabo submarino delicioso, vou mastigar essa merda. E daí o pessoal não para, tá ligado? Fizeram essa versão maior ainda, que é todo o meme de cima, e daí aqui embaixo, tá? Sinceramente, esse meme aqui, ele é mais vibes, né? Porque daí toda a internet está sendo segurada pelo US East 1, que é a maior parte da infraestrutura da AWS, que nem eu disse, a queda da AWS foi isso, né? Esses computadores estão segurando tudo. E aqui embaixo, né, segurando toda a internet, são os catboys e os furries. E isso aqui tá se referindo ao fato de que, né, tem muito trabalho humano de muitos nerdolas desconhecidos, né, que fazem muito trabalho para manter a infra da internet de pé. Então, enfim, isso é engraçado. É uma referência a uma charge, né, dos Estados Unidos, que já é uma charge meio arrombada, que é tipo assim: a nossa liberdade, né, tá sendo segurada, tem uma pradaria linda, assim, né, um campo verde e uma família, e daí isso está sendo segurado pelos soldados que dão o seu sangue para defender a liberdade de vocês, né? Tá aqui a hora do meu comentário político. Muito legal todas as guerras defensivas que os Estados Unidos entrou durante os anos, né? Por exemplo, a guerra defensiva que eles fizeram invadindo o Vietnã, a guerra defensiva que eles fizeram destruindo toda a Coreia, a guerra defensiva que eles fizeram com o Iraque e Afeganistão, né? Esses soldados aí se sacrificaram e sangraram para defender a liberdade. Mas depois de dar a minha pequena lacradinha, o que eu acho muito engraçado, pessoal, é que é uma história, tá? Numa empresa que a gente trabalhava, a gente tava no evento dessa empresa lá, tinha um cara assim que é o cara pica, tá ligado? Que ele cuidava da infraestrutura, ele desenvolvia várias coisas, e é um cara bem sério, assim, né? Bem nerdão, assim, aquele cara que falava meio assim: e aí, pessoal, eu sou meio nerd, assim. Um cara que não era de muitas palavras. Aí um dia ele conectou o laptop dele pra mostrar um código, explicar uma coisa, né? Daí tava saindo um projetor, assim, dele: faz aqui, não sei o que, faz tal coisa. Aí ele dá Alt Tab, e o papel de parede dele é tipo, sei lá, um anime tipo Sakura Card Captor e tal, uma coisa toda rosa, assim, super colorida e tal. Em total contraste do cara completamente sóbrio, né, e sério e pica tecnicamente. Então eu sinto que tem muito isso, assim, quanto mais catboy e furry a pessoa é no sigilo, mais foda a pessoa é tecnicamente, tá? É só uma lei da natureza, a gente não consegue provar isso, mas tem uma grande relação aí, né? É anedótico, pessoal. E o último meme, eu tenho que fazer uma confissão, fui eu que criei esse meme. O que acontece? Eu queria fazer aquele meme do soldado defendendo a criança, né? Só que daí, ao invés dele estar defendendo, ele tá atrás e tá todos os mísseis chegando na criança. Mas eu achei esse template melhor ainda. Que
que eu não consegui parar de rir quando eu vi o template, que é literalmente os mísseis, as granadas e as facas chegando na criança, e o soldado tá lá flutuando também, né? O mago flutuando, e ele tá conjurando mais mísseis, facas e granadas na criança, e daí é tipo isso, né? É os bots, spam e DDoS, a Cloudflare, os dois juntos atacando o teu website. Mas sim, pessoal, não tinha muito o que falar. O meu comentário sobre isso vai estar nos vídeos que estão aqui recomendados. A gente já falou milhões de vezes sobre a infraestrutura da internet e sobre esse tipo de problema, né? Que bom que vocês conseguiram pelo menos dar umas risadas, né? Do absurdo que é a nossa internet hoje aqui comigo. Eu agradeço e nós nos vemos na próxima, tá, pessoal? Falou!